Falar, né? Tem algum relógio aí? É o seguinte, eu perguntei para a professora de História se ela conhece governalismo. Ela está ali defendendo o socialismo, que nada mais é do que o comunismo gourmet. Ela vai... E o tema de hoje, polêmico, fogo no parquinho, literalmente. A esquerda está preparada para governar o Brasil? A esquerda está preparada para governar o Brasil? Não tem ninguém mais preparado que a esquerda, né? A esquerda foi muito bem treinada por Fidel Castro, foi muito bem treinada em toda a América Latina, com o Foro de São Paulo em 1992. Não tem ninguém mais na história do Brasil que aparelhou o Estado mais do que o PT. O PT, até faço uma pergunta agora para a professora, se já estiver aberto, você sabe quantas estatais que o Partido dos Trabalhadores abriu no governo do Lula e do Bolsonaro? Sabe ou não? Não. 56 estatais. Isso é ruim? Isso é terrível. Por quê? Porque as empresas estatais não são eficientes. Acabei de vir de uma agora, que passou por um processo, inclusive trabalhei quase 8 anos ali na Brasil Telecom, e até hoje tem a caatinga, o cheiro daquela estatal ineficiente da Telegoiás. E eu vou te falar uma coisa, isso é terrível para o Brasil. O Brasil precisa de dinamismo, de tecnologia, e quando eu fiz a referência ao seu político de estimação, eu estava falando sobre os debates presidenciáveis, né, que inclusive a CNN acabou de cancelar por ele, não é problema de agenda, é problema de covardia. Eu sei que você vai defender e o debate é para isso mesmo. E eu estou aqui com o coração aberto para te ouvir. E quando eu te perguntei sobre a estatal, é o seguinte, eu não sou a favor de Estado mínimo nem de Estado máximo, eu sou a favor do Estado necessário. Não sei. Então a gente tem que saber. Professora, e aí, o PT causou esse dano ao país, conforme Bom, é muito disse o Pablo? difícil a gente analisar uma questão de estatal vendo somente uma questão de investimento. Mas investimento para quem? Eu acho que é o primeiro lugar que a gente tem que é a primeira questão que tem que se colocar. A gente pode pegar, por exemplo, a privatização dos Correios, que foi uma bandeira muito colocada, né, durante a eleição do próprio governo Bolsonaro, cujo nosso pré-candidato aqui apoiou durante a eleição do mesmo. E a gente não pode apagar a história está aí para provar. Então, os Só para Correios, lembrar, né? Assim, eu estou falando, você não vai parar de falar, mas não. Mas espera aí, mas eu estou na minha fala. Quem erra só uma vez. Não vamos errar 5 vezes com o PT. Vamos lá, privatização dos Correios. Alguém aqui já morou no interior do Brasil? Alguém sabe qual a importância dos Correios para a população ribeirinha? Se pensar enquanto cidadão apenas do seu ambiente metropolitano, em que o seu correio serve para quê? Para você levar uma carta ou não? Nós temos milhares de cidades brasileiras onde as pessoas recebem seu salário pelos correios, onde o único acesso de comunicação que uma sociedade tem são os correios. Então, estatizar o correio, ter empresas estatais é ruim? É ruim sim, para quem tem uma política neoliberal. Posso fazer uma pergunta? como ordem do dia, que não se preocupa dos benefícios... Professora, posso fazer uma pergunta sobre o Não, ainda não, Correios? porque eu não acabei meu tempo. Qual que é o tempo dela, debatedor? Mais 30 segundos. Obrigada, Rafael. Ter uma política que chegue até a ponta das populações mais pobres. Eu falo isso porque eu morei no interior, Miracema do Tocantins, uma cidade de 7 mil habitantes. Eu sei a importância de um correio numa cidade do interior. Não é somente chegar cartas ou telegramas pelo correio, porque a gente pensa o nosso lugar enquanto sujeito histórico, sempre a partir de onde a gente está. Então é muito fácil pensar o meu lugar social a partir de um lugar de privilégio, que não é a maioria da população. Um beijo para Paraíso do Tocantins, também já fui interiorano, morei no interior do Tocantins. Eu queria fazer uma pergunta, já que a senhora trouxe os Correios, para onde que foi os bilhões que o PT desviou dos Correios, sendo que é uma empresa que não tem concorrente, no governo Dilma deu prejuízo. A senhora sabe explicar como é que uma empresa pública que não tem concorrente dá prejuízo? Sendo que eu quero dar parabéns, só um pouquinho que eu não terminei a pergunta. Por que não é essa privatização? Por que as empresas querem privatizar as estatais se elas não dão lucro? Ok. Qual é o lucro da Petrobras hoje? Da Petrobras não, do próprio Correio, você sabe? Inclusive ela falou o seguinte, sobre a multidão. O presidenciável Luiz Inácio, ele é o único que anda com metralhadora na rua e eu não vejo ninguém na rua a não ser comício fechado. Ele é o primeiro a negar aí nos debates. E aí o que eu quero falar para você é o seguinte, realmente o que você vê nas pesquisas é real. Se pesquisa fosse tão importante, o Bolsonaro não tinha ganhado a eleição. Sabe o que aconteceu, professor? Em junho de 2018, o Bolsonaro que vocês tanto amam tinha 1%. Opa! O Bolsonaro que a gente tanto ama? Então você odeia o Bolsonaro? Não, mas eu não amo. E qual que é a sua relação de emoção com ele, então? De oposição. E não tem amor nem ódio? Não, é oposição. É neutralidade? Política. Isso. Então deixa ele em paz, deixa ele governar até o final, já que é neutro. Para transformar pessoas como você, trazer mais pessoas como você no nosso ambiente político? O que eu sou? Jamais. O que é eu, então? O que ele transformou? Eu acho que é um Estado em que são pessoas ocupadas somente com políticas neoliberais
que veem empreendimentos estatais voltados para o povo, sempre trazem economia à frente em benefício e secundariza o benefício da população. E não é o que o Partido dos Trabalhadores, não é o que a esquerda, respeito a sua posição, essa posição empresarial, deve ter, o campo da democracia, cabe isso, mas não nos coloca, não nos impera a ocupar um lugar que eu tenho quem que resolve concordar. o problema do país são Peraí, 100 você me milhões fez de uma pergunta e você não me trabalhadores. deixa Eu não responder. terminei de falar, ué. 100 mas milhões você de me deu trabalhadores com espaço. 20 milhões e 800 mil empresários. Quem que é a força do país? Não é o governo. São os empresários. Não, são os trabalhadores. E não é o Partido dos Trabalhadores, porque ninguém lá trabalha. O Partido dos Trabalhadores fala que quer acabar com a fome. Candidato. Você já viu 5.570 diretórios do PT distribuir sopa para alguém? Esse povo não está preocupado com fome, não. Esse povo é demagogo, esse povo quer sucatear o Estado, são ineficientes. Pergunta para a professora, já em cima desse assunto, a senhora conhece o governalismo? Não. Eu fiz uma pergunta para a professora de Eu quero só falar sobre Karl Marx. Só um pouquinho. Karl Marx está sendo aqui totalmente injuriado. Não, um grande teórico que teórico inclusive que não tem nada de analisa a prática. sua condição, o seu lugar, que é a questão econômica, né? Muito bom. É o seguinte, eu te perguntei do governalismo e a senhora não soube responder. Mas a gente precisa entender para falar. Eu preciso deixar ele lá na vida dele, que ele não cuidou nem da casa dele, era um gigolô, não era um pai de família, nunca fez nada de relevante para a sociedade e falou que a primeira relação... família. Não, nunca falou nada que realmente construísse base para nação nenhuma. Ele vem dividir nas nações. Mas esse cara já morreu, deixa ele para lá. Seguinte, perguntei para a professora de história... Deixou muito legado, gente, por isso que a gente está aqui É por hoje. isso que eu estou aqui deixando as minhas empresas para combater essa ideologia idiota e maluca chamada marxismo cultural. É o seguinte, Setor perguntei para a privado professora... entrando no ambiente estatal, hein? Graças Tomem a cuidado Deus. com isso, hein? Graças a bom Deus. Se o Estado não desse lucro, o que essas empresas querem dentro do Estado? Tirar começar toda essa farsa desse governo. Tirar essa farsa do povo para entregar Agora é para minha vez quem? de falar, né? Tem algum relógio aí? É o seguinte, eu perguntei para a professora de história se ela conhece governalismo. Ela está ali defendendo o socialismo, que nada mais é do que o comunismo gourmet. Ela vai falar um monte de coisa que Quem não é, mas não tem citou socialismo? como. É o seguinte, tem o socialismo, ela defende isso, ou o nome é comunismo, ou qualquer nome que eles vão colocar aí, ou lulismo, sei lá, a mesma coisa. Não é não, socialismo e Do comunismo outro lado, são completamente diferentes, é igualzinho. tá, gente? O professor fugiu das aulas de história, a gente vai fazer uma retomada aqui. Meu professor não prosperou e eu prosperei, eu encontrei ele hoje, teóricas professor. Completamente diferentes. O Lula não é comunista, o Lula não é socialista, está muito longe disso. O Lula é Comunismo- ladrão, então? Isso é o senhor que está dizendo. Não, foi Cuidado os processos cabe que ele processo, teve. hein? Cabe Não, sério, que fez cabe uma pergunta. processo. Seguinte, eu Ele fiz fez só uma uma Se o Lula pergunta. é ladrão, É. o STF disse que não. O senhor discorda do STF? Ah, é claro que eu discordo. Lá tem 11 ministros, se eles discordam entre eles, quem sou eu para não discordar deles? Ela demonstrou que não entende absolutamente nada do assunto. No socialismo, o nome que ela quiser terminar com ismo, tem vaga para todo mundo. Só que ninguém quer. Inclusive ela não quer morar lá. Ela quer que o Brasil seja definido ideologicamente por isso, mas ninguém quer morar lá. Engraçado é que o Lula, que é o patrono da pobreza e da miséria, usa relógios como o meu de 150 mil reais. E nunca empreendeu na vida. Eu te pergunto, o que faz um homem que é amante da pobreza usar relógios Patek Philippe, Rolex de 100, 150 mil reais, coisa que os professores nunca vão usar. Há 40 anos atrás, professores eram tratados como juízes. Quem é mais velho lembra. O professor é sucateado hoje, mas tem um monte de fã que fica defendendo Paulo Freire, que não fez coisa nenhuma para a educação, mas cria uma frequência ideológica para enganar um monte de gente boba. Agora eu quero falar algo para você. O governalismo é diferente de capitalismo e socialismo. A professora deve estar esperando um capitalista aqui. Tem alguém que é preocupado com causa humanitária aqui na sua frente, à sua esquerda, né? Eu estou à sua esquerda. E a direita do povo? Eu estou por cima, eu sou do alto, eu não sou de direita nem de esquerda. Isso a gente já percebeu. Dá para perceber mesmo. Quem está por baixo e vitimista sempre vai me olhar para cima. A gente está percebendo O que a hierarquia. acontece? O socialismo tem vaga para todo mundo. Você é bem-vindo, mas ninguém quer morar lá, nem o Lula, nem a professora. O capitalismo não tem, é o melhor sistema do mundo, pregam por inclusive os próprios socialistas. Mas não tem vaga para ninguém. Só 2% do mundo cabe lá dentro. Quando eu descobri isso, bateu uma indignação no meu coração muito grande. Porque criou-se uma dicotomia, Rafael, onde a gente tem que ficar se opondo. Eu não vim aqui para me opor a ela. Eu não estou contra ela. Inclusive, eu segui a professora e quero ver que realmente ela prega. E quero aprender, estou aberto ao aprendizado. Se o Brasil estivesse crescendo, estivesse avançando, ninguém ia descondenar o Lula e ninguém ia colocar o Bolsonaro. O Bolsonaro nunca foi um bom presidente para a gente colocar lá. Mas qual o conceito de governalismo? Eu estou tentando Vamos entender chegar lá para agora. explicar Só 30 socialismo e segundos, comunismo. 30 segundos. Socialista tem vaga para todo mundo, né? Ninguém está lá, nem ela.
que defende isso. Governalismo você Isso é o que vale o a senhor sua... está dizendo, né? Essas Você tá palavras no- que você tá no tirou socialismo? Não, eu estou tem querendo iPhone? explicar a diferença. Mas quem disse que socialismo é isso? É isso que a gente vai... Eu vou esperar a minha vez para explicar. Então o comunista pode usar o Patek Philippe de 150 mil reais no braço? Se não houver desigualdade social, ele pode. porque Então o tira o relógio do Lula! 30 milhões de pessoas! Vamos começar pelo seu? Mas não tem desigualdade, Eu prêmio que eu sempre eu tenho 20 Vamos começar empresas, minha pelo filha. seu? Alô? Vamos começar? Eu defendo essa mentira que você defende. Eu quero um país próspero. Eu quero que o país de Paulo Freire pare com essa mentira Próspero e vire um pra país quem? de Próspero pra prosperidade. quem? Presta Pra quem? atenção. Próspero é o seguinte, para os meus. O Lula é político, sugador do Estado, e aqui está a professora comunista defendendo o uso do relógio dele, Patek Philippe, e ela falou que só pode usar se não tiver desigualdade. Cadê a coerência no que você está falando? Tem muita. Primeiro lá, gente, vamos lá desmistificar o conceito de socialismo e comunismo.